ouvir a voz de Deus se não conhece a Deus? Por que tem muitas pessoas indo atrás de falsas doutrinas, falsas pregações? Porque ainda não conhece a Deus. Então qualquer voz que fala, eles acham que é Deus. Mas aquele que conhece verdadeiramente a Deus, ele não se engana. Ele conhece a voz de Deus. Ele conhece quando é Deus falando. Amém? Quando você conhece a Deus, quando a pessoa está lendo a Bíblia, você conhece. É Deus falando. É Deus falando comigo. Então, o primeiro passo, irmãos, para você querer ouvir a voz de Deus, você tem que conhecer a Deus. Porque você não pode ouvir uma voz que você não conhece. Quando você começa a conhecer a Deus, irmã Fran, Ele fala com você e você, conhece sua voz. Quando nós somos pequenos, quantos de nós estamos brincando na rua, aí a mãe grita lá da rua, lá, ou o pai, e a gente, é o meu pai. Assim é a voz de Deus. Para você conhecer a voz de Deus, conheça a Deus primeiro. Aí você diz assim, como é que tem tantas pessoas indo atrás de tão falsas doutrinas? E a gente está pregando a verdade, eles não acreditam. E estão indo falsas doutrinas. É porque ainda eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles sabiam que aquela voz que estão ouvindo não é a voz de Deus. Aquela palavra que estão ouvindo não é a palavra de Deus. Para você entender, para você saber o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus, você tem que conhecer Deus. Eu não posso dizer que eu conheço a voz do pastor Juan sem saber quem é o pastor Juan. Eu não posso conhecer a voz da irmã Fran sem saber quem é a irmã Fran. Então se você quer ouvir a voz de Deus verdadeiramente, procura conhecer a Deus. Amém? E eu digo mais, e Ele está sempre pronto a se apresentar para você. Basta você querer. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu quero te conhecer. Ele faz questão de se apresentar. Ele faz como fez com Zaqueu. E diz assim, Zaqueu, desce daí porque me convém ir na sua casa. E nessa noite Deus está querendo falar para você, que você ainda não conhece a voz de Deus, Deus está querendo falar para você nessa noite, desça daí que hoje eu quero ir na sua casa. E quando ele ir na sua casa, você vai conhecer a voz de Deus. E quando você conhecer a voz de Deus, ninguém te engana mais. Pode pregar mentira que forem, irmã Alessi. Você não vai acreditar nas mentiras. Porque você vai conhecer a voz. Amém? Vamos ler alguns versículos aqui. Que eu trouxe para nós refletirmos. Vamos ler primeiro em João 10, 4. Se os irmãos quiserem ler, achar aí. Os irmãos que não tiverem a Bíblia em mãos aqui, pode ler ali no... Amém. Glória a Deus. João 10, 4. Acharam aí? Olha só o que diz no João 10, 4. Quando todas estão do lado de fora, aqui está falando das ovelhas, ele vai na frente delas. E elas seguem porque conhecem a voz dele. Amém? Por que as ovelhas elas vão atrás? Por que as ovelhas vão atrás do seu pastor? Porque ela conhece a voz do seu pastor. Amém? As ovelhas, irmãos, vou falar um pouco das ovelhas aqui. As ovelhas, que quando o pastor cuida delas, ela conhece, o pastor conhece a sua voz. Então, quando ela faz assim, vamos, começa aí, vamos, as ovelhinhas vão tudo atrás. Porque ela conhece. Mas se outro chamar, elas não vão. Por quê? Porque não conhece o pastor. E Jesus está falando assim,
Quando eu vou na frente e chamo as minhas ovelhas, elas ouvem. Então, aquelas que são ovelhas de Cristo, aquelas que já conhece a Cristo, conhece a sua voz. E quando ele chama, eles vão. E olha o versículo seguinte. Mas, de jeito nenhum, seguirão estranhos. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho. Amém? Então, quando você conhece a voz de Cristo, quando você conhece a palavra de Cristo, uma palavra estranha, uma voz estranha, você não segue. Pelo contrário, você foge daquela voz. Então, quando conhece verdadeiramente a Cristo, e o que é a voz que nós estamos falando aqui hoje? A voz de Deus. A voz de Deus hoje não é mais a voz que fala, como falava com Moisés antigamente, é aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. Cada um que está lendo verdadeiramente, com o coração aberto, querendo falar aquilo que está escrito aqui, é Deus falando através da sua palavra. Amém? E quando ele está falando, essa aqui é a voz de Deus. Então, quando aquele que conhece a Cristo, quando vê algo que não está aqui, ele não ouve a Cristo, ele foge. Mas aquele que vê com uma palavra de Deus, ele segue. Agora você está entendendo por que uns ouvem e não querem seguir? É porque não são ovelhas de Cristo ou porque não conhecem a Cristo. Amém. Como diz Jesus, são ovelhas de outros pastores. Glória a Deus. E muitos dizem assim, não, mas não é assim. Não, é assim sim. Então aqui dizemos em João 4, 10 e 5, ele diz que quando ele chama, ou quando alguém ouve a sua voz, ele obedece. E irmão, sabe como é que era? Antigamente era assim, tu já viu falar a palavra dizendo assim, ó, o verdadeiro pastor entra pela porta, né? Por quê? Porque assim, ó, eles botavam as ovelhas todas dentro de um corral, né? E o que faziam? Eles faziam um guarda ficar na porta, cuidando das ovelhas. Aí como é que o ladrão tinha que roubar? Ele tinha que pular a cerca para roubar a ovelha. Por isso que diz, aquele que não entra pela porta, ele é o ladrão. Amém? Glória a Deus. E o pastor, quando ele conduzia as ovelhas, ele pulava a cerca? Não, ele ia pela porta. Então aquele que pula a porta é porque não é. Aquele que pula a cerca para pegar as ovelhas, ou pula o cercado, porque não é ovelha de Cristo. Amém? Então aqui já ficou um pouco mais claro de que aqueles que são de Cristo ouvem a voz de Cristo. E conhecem a voz de Cristo. E obedecem à voz de Cristo. Mas para que você possa ouvir a voz de Cristo, mas para que você possa entender a voz de Cristo, primeiramente você tem que conhecer Ele. Ninguém conhece uma voz que você não conhece. Como é que você vai dizer que conhece a voz de Deus se você não conhece a Deus? Como é que você diz que conhece a voz de Cristo se não conhece a Cristo? Então, primeiramente, irmão Fernando, procure conhecer a Cristo. Você conhecendo a Cristo, você vai conhecer a sua voz. Glória a Deus. E não vai se enganar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler outro versículo aqui? Em Mateus 14, 25. Mateus 14, 25. Glória a Deus. Glória a Deus. E dizia mais ou menos assim, irmão Jair, senão o churro, vocês acharam aí? Amém. E diz assim, Mateus 14, 25. E já era de madrugada, entre 3 e 6 horas. E já era de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. Então era de madrugada, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Ninguém sabe o certo, mas entre esse horário. Mas esse horário permaneci.
era escuro ainda. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. E Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Então Jesus andando sobre as águas, de madrugada, escuro, no mar. Alguém via alguma coisa? Dá para ver alguma coisa, irmã Fran? No meio do mar escuro, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, não dá para ver nada, escuro. Não dá para ver nada. E Jesus vinha caminhando sobre as águas. Glória a Deus. Vai gravando isso. Vai registrando isso. Não dava para ver nada. Então, seguinte versículo 26. E quando os discípulos vieram a Jesus, quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados. Exclamaram: é um fantasma! E gritaram. Por que eles gritaram que era um fantasma? E ficaram apavorados? Porque era de noite ou de madrugada e não dava para ver nada, sabia? Um vulto. Amém? Não conseguia ver nada, estava tudo escuro. Ele disse: mas eu acho que é um fantasma. Aí os discípulos achando que era um fantasma porque não conseguiam ver Jesus. Mas lembre-se, continuando, de Mateus 27, né? Mateus 27, 14, 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Quando Jesus falou assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Quem falou isso? Jesus. Amém? E olha só. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor está. E ele falou: venha. E respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Então, quando Jesus estava lá, à noite, eles falaram assim: é um fantasma. Aí Jesus falou assim: não se assustem, sou eu. Aí Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, peça que eu vá até aí. E ele falou: venha. Pedro desceu do barco e foi. Foi ou não foi? Mas por que ele foi, permanecer? Se estava escuro. Por que ele foi, irmão Fernando? Se estava escuro, de madrugada, 6 horas da manhã. Amém, irmãos, porque ele conheceu a voz de Jesus. Aquele que conhece a voz de Cristo não precisa ver. Ele sabe e conhece a voz. Aquele que conhece a voz de Cristo não precisa ver o milagre, não precisa ver a cura, porque ele conhece a voz de Jesus. Aquele que precisa ver é porque é aquele que não conhece ainda a voz. Ele precisa enxergar, sei que é ele que está falando mesmo. Mas os discípulos que estão ali, o Pedro olhou, estava ali de noite, eu acho que é um fantasma. Eu imagino os discípulos conversando entre si: é um fantasma, eu não vou lá, eu é um fantasma. Mas quando Jesus falou assim: sou eu, essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. E tu vai descer, Pedro, aí na escuridão e subir? Não, eu vou, porque essa voz eu conheço. Amém? Quando você conhece a voz de Cristo, você não tem medo. Amém? Mas para que você siga, vá na direção certa, você precisa saber o que, irmã? A voz de Cristo. Amém? Quando você tem a direção da voz, quando você sabe quem está falando, você não tem dúvida de seguir, você não precisa ver. Se você está no escuro, totalmente escuro numa sala, aí alguém te chama, você seguir, eu conheço essa voz. Eu vou dizer agora que eu tenho um netinho, recém-nascido. Amém? Quando ele nasceu, eu chorava muito. Chorava. Aí o Douglas começou a falar com ele, que era meu filho. Quando ele começou a falar com ele,
Essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Amém? Porque ele falava com ele quando ele estava na barriga da minha nora. Então, quando conhece a voz, ele diz: olha, eu nunca vi esse rapazinho aqui na minha frente. Eu nunca vi a minha mãe. Mas essa voz eu conheço. Irmãos, quando você conhece a voz de Cristo, você não anda mais perdido. Amém. Se alguém te chamar lá, você não vai porque você conhece a voz de Cristo. A palavra de Deus diz que haverá um tempo que dizerá assim: Cristo está aqui, Cristo está lá, Cristo está em outro lugar. Vão dizer que Cristo está em todo lugar. Mas aquele que vai seguir o Cristo verdadeiro é aquele que conhece a voz de Cristo. Mas aquele que conhece a voz é aquele que conhece Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais versículo, não? Glória a Deus. Atos 9, 4. Se os irmãos quiserem acompanhar aí. Aqui fala a história de Saulo ou Paulo. Amém? E dizia assim, acharam aí? Glória a Deus. Ele disse assim, ó. Acharam todos, acharam ali? Tá? E disseram assim. E ele caiu, isso é Paulo, né, ou Saulo, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: quem é o Senhor? Por que Saulo perguntou? Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo falou assim, olhando e disse assim: mas quem é o Senhor? Por que ele perguntou quem é o Senhor, irmã Fran? Por que Saulo perguntou quem é que está falando? Irmã Alicia. Amém, porque ele não conhecia Cristo. Como ele não conhecia Cristo, ele não conhecia a voz de Cristo. Amém? Então, quando Cristo falou com ele, ele falou assim: mas quem é tu? Quem é que está falando comigo? Mas depois, quando ele teve intimidade com Cristo, Deus falava para ele: faz isso, Saulo, Saulo. É ele falando comigo. Faz aquilo, ele, é ele falando comigo. Aí depois, após esse fato, ele começou a conhecer a Cristo. E quando começou a conhecer a Cristo, ele conheceu a voz. Amém? Então Jesus respondeu assim, ó: quem é o Senhor? Perguntou ele. E voz e respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, quando ele diz assim: quem é essa voz? Quem é essa voz? Eu não sei quem é esse aí. E ele falou assim, irmã Alessi: eu sou Jesus. Aí ele sabe, essa voz é de Jesus. O que aconteceu? Que ele começou a conhecer Jesus. E quando conhecia Jesus, ele conhecia a sua voz. Então, cada vez que Jesus falava com ele em espírito, ele sabia que era Jesus falando com ele, porque ele conhecia Jesus. Mas quando Jesus falou pela primeira vez, ele não sabia quem era. Glória a Deus. Crê nisso. Então, para que você saiba realmente se você está ouvindo a voz de Jesus ou de Deus, você tem que saber se você está realmente conhece a Deus. E como é que você conhece a Deus, irmão Fernando? Como é que você conhece a Deus, irmã Alessi? A gente conhece a Deus como Ele é. Por exemplo, irmão, se eu falar assim, tu acredita que encontremos misericórdia, mas encontremos o irmão Vinícius assaltando o banco? Você vai dizer assim: não, irmão Vinícius não. Por quê? Porque você conhece ele. Eu sei, conheço ele. Eu não ia fazer isso. Amém? A mesma coisa a Deus. Quando alguém fala assim: sabia que Deus fez isso? Aí você,
O Deus que eu conheço não faz isso. Amém. Amém? O Deus que eu conheço não faz isso. Quando você conhece a pessoa, você sabe como é que ela é. Quando você diz assim, eu vou fazer algo errado, mas Deus vai relevar. Aí você diz assim, não, o Deus que eu conheço eu sei, Ele é bom, mas Ele é justo também. Você conhece a Deus. E quando você conhece a Deus, você conhece a sua voz. E se você conhece a voz de Deus, você não tem mais motivo para estar ouvindo voz de estranhos. Mas eu vou ali só para passear. É voz estranha. Ele disse que você corre, você foge. Amém? Glória a Deus. E Jesus respondeu aquela hora, porque eu que você me persegue. E nesse momento, Paulo ficou sabendo quem era Jesus. Então a gente viu alguns versículos aqui que mostram que como é importante você conhecer a voz de Deus. Mas mais importante que você conhecer a voz de Deus é você conhecer a Deus. Primeiramente, você tem que conhecer a Deus para saber se a voz é de Deus. Porque se você não conhece a Deus, qualquer voz que diz que é de Deus, você vai seguir. Quando você não conhece a Deus, diz uma palavra que diz assim, qualquer pessoa que não conhece a Deus, qualquer coisa que tu apresentar para ele, dizer que é de Deus, ele acredita. Se eu disser que isso aqui, você tem que passar isso na cabeça aqui, que Deus vai te curar, você passa porque você não conhece a Deus. Mas aquele que conhece a Deus sabe, não, Deus não precisa disso. Glória a Deus. E como diz aqui em Pedro, lá que Pedro andou sobre as águas, e ele não viu nada, estava tudo escuro, mas ele ouviu a voz de Cristo e ele começou a obedecer e começou a andar. Ali nos ensina duas coisas. Quais as duas coisas? Ele nos ensina que nós precisamos conhecer a Cristo, e nós precisamos conhecer a voz de Cristo, e quando nós conhecemos a voz de Cristo, a gente não precisa ver Cristo. Jesus falou na sua palavra, bem-aventurado aqueles que veem e creem. Mas ele diz também, o mais bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Por quê? Aqueles que não viram vão crer porque ouvem a palavra de Deus. Amém? Eu nunca vi a Deus. Eu tenho certeza que aquele também ninguém viu. Mas tenho certeza que você conhece a voz dele. Glória a Deus. A gente não viu a Cristo. Gostaria de ver. Mas a gente não viu a Cristo. Mas nós conhecemos a voz de Cristo. Glória a Deus. Amém? E tem muitos cristãos que morreram, muitos jogados aos leões, outros apedrejados, outros crucificados, outros jogados ao fogo. E eles nunca conheceram a Cristo, mas conheciam a voz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Eles não conheciam Cristo pessoalmente, mas conheciam a voz de Cristo. Quando eles conheceram o Evangelho, quando você conheceu o Evangelho, você começou a conhecer a Cristo. Quando você começou a conhecer Cristo, você começa a conhecer a voz dele. Os discípulos não se preocupavam, os discípulos, eles não se preocupavam em fazer muitos milagres e preocupavam que você conhecesse a Cristo. Quando Pedro fazia o milagre, as pessoas ficavam olhando para Pedro e dizendo assim, meu Deus, que homem de Deus. E Pedro olhava e falava assim, não olhe para mim, não olhe para mim, olhe para Cristo. Ele é digno de glória. O que Pedro está querendo falar? Olha, você tem que conhecer Ele, não a mim. Por isso que eu digo aquele louvor que eu digo que Ele cresça e eu diminua. Então nós temos que sair a pregar aqui, não querendo que as pessoas me conheçam como grande pregador, não que as pessoas me conheçam como o irmão Fernando, não, eu quero que as pessoas conheçam a Cristo, porque quando eles vão conhecer a Cristo, eles vão conhecer a voz de Cristo, e quando eles conhecerem a voz de Cristo, eles não vão se perder mais, porque eles não vão seguir a voz de estranhos, pelo contrário, vão ouvir a voz de estranhos e vão correr. Mas aqui, porém, chegará um tempo que as pessoas não vão querer a voz de Cristo. Não é que elas não vão ouvir, elas não querem ouvir a voz de Cristo. Glória a Deus. Vou ler mais um versículo aqui. 1 Samuel,
3:3. Primeira Samuel 3:3. Amém? Todos acharam aí? E diz assim, 1 Samuel 3:3. E Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. 4. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. 5. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu, eu não chamei, você volte para a cama. E Samuel voltou. Ei, por que Samuel foi falar com Eli? Quando Deus chamou Samuel, por que Samuel foi falar com ele? Ouviu a voz de Deus, mas por que foi falar com Eli? Porque ele não conhecia a voz de Deus. Alguém chamou ele, deve ser você. E foi lá. Você me chamou? Ele disse assim, não te chamei. Mas alguém me chamou. Amém? Se ele conhecesse a voz de Deus, ele falava, Senhor, eis aqui. Mas como ele não conhecia a voz de Deus, ele foi até Eli. Glória a Deus. Então correu para ele. 6. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. E o menino se levantou, foi aonde estava Eli de novo. E disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder, eu não chamei você. Filho, volte para a cama. Então, mais uma vez, Deus chama Samuel. Samuel! E Samuel vai até Eli. Você me chamou, Samuel. Eu não era a sua voz, mas alguém me chamou. Já estou vendo o senhor aqui, ó. O senhor está me chamando. Olha só, irmãos. Vai pegando isso. Samuel 3:7. E Samuel então conhecia. Samuel não conhecia. Olha aqui. E Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Por isso que ele ia até ele. Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Por isso que cada vez que alguém chamava, ele... Você não me chamou? Mas quando a palavra diz, o evangelista faz questão de deixar claro ali, dizendo aqui, Samuel falou assim, ó. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então aquele que não conhece o Senhor não sabe que é o Senhor que está chamando ele. Quantas pessoas estão no mundo que estão sofrendo, passando por momentos difíceis, e dizem assim, não sei por que eu estou sofrendo, e não sabe que é Deus chamando ele. E dizem, olha, irmão, tem pessoas famosas, ricas, que dizem assim, eu não sei, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho tudo que eu preciso, mas ainda me falta algo. Eu tenho um vazio dentro de mim. Tem gente que mora em cobertura, estão se tirando das coberturas, tirando a própria vida porque tem um vazio dentro de si. E por que ele diz, mas que vazio é esse? Eu não sei que vazio é esse. É Deus chamando ele. Mas por que ele não vai para Deus? Porque ele não conhece a Deus, ele não sabe, não conhece a voz de Deus. Mas a hora que ele conhecer a voz de Deus, ele vai assim, pai, era Deus me chamando. É Deus me chamando para que eu possa servir. Então, irmão, essas pessoas que estão a fim de tirar sua própria vida, você tem que apresentar Cristo para ela.
para elas compreenderem que é Cristo que está chamando, para elas compreenderem que a voz, aquela sede que estão sentindo é a sede de Cristo. Mas se você chegar lá com a Bíblia aberta, querer socar a Bíblia, a palavra goela abaixo naquela pessoa, ela não vai entender nada. Quantas vezes você pregou com uma pessoa e diz assim, olha, viu que está escrito versículo tal, versículo tal, versículo tal, e ela vai dizer assim, esse foi um homem que escreveu. Por quê? Porque ele acha que foi um homem que falou aquilo, porque não conhece a voz de Deus. A hora que ele conhecia a voz de Deus, ele vai ler aquele versículo, essa é a voz de Deus. Glória a Deus. Mas enquanto não conhecer Deus, ele vai achar que é um homem que escreveu essas palavras. Enquanto ele não conhecia Deus, ele vai achar que, não, essa voz que está escrevendo aqui foi um bando de homens analfabetos que escreveram. Mas quando começa a conhecer a Cristo, ele sabe, essa mensagem, essa palavra, essa voz que está falando aqui através dessas palavras é de Cristo. Glória a Deus. E diz aqui no versículo 8, aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele levantou e foi aonde Eli estava, e disse, ó, Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Amém? Por que Eli sabia que era o Senhor que estava falando com o menino? Porque Eli conhecia o Senhor. E também sabia. Também sabia. Esse é Deus falando com ele. Então você, irmão, que conhece a Deus, quando você vê alguém aflito, dizendo assim, eu não sei, irmão, o que fazer, eu estou com um vazio dentro de mim. Você diz assim, ó, eu conheço a Deus, essa voz é Deus. Amém? E olha só o que Samuel falou. Samuel 3:8. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi aonde Eli estava. Eu acho que eu li isso aqui, né? Eu acho que já li isso aqui. Exatamente. Então ele chegou já com, como é que Eli conhecia a voz do Senhor, e ele falou assim, é o Senhor que está falando com você. E falou assim, Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você fale assim, eis aqui o teu servo te ouve. Por que ele mandou o menino falar isso? Porque ele sabia que era Deus falando com ele. Amém? E como